Bom, essa é a segunda aula sobre transformações lineares. Então vamos discutir alguns aspectos um pouco mais formais. Em particular, a gente vai discutir o teorema de núcleo-imagem, que vai ser importante para alguns resultados e para resolver alguns exercícios também. E é um dos teoremas centrais da álgebra linear. Então, só quero recordar primeiro o que é o núcleo. Então, vou chamar isso de TN, Teorema Núcleo-Imagem. Então, vamos lá. Primeiro, para recordar o que é o núcleo de uma transformação linear. Suponha que a gente tem uma transformação linear T no espaço vetorial V e um espaço vetorial W, certo? Uma transformação linear. E o que é o núcleo dessa transformação? Para o núcleo dessa transformação, a gente já viu nos exercícios, né? Que eu estou denotando assim, é um subespaço vetorial de V, né? Do domínio. Então, é formado por todos os vetores do domínio que são levados no vetor nulo em W, né? Então, esse é um conjunto, é um subconjunto de V, que é um subespaço vetorial de V, né? Isso vocês já devem ter mostrado. Então, um resultado que caracteriza transformações injetivas, usando a noção de núcleo, é esse aqui. Suponha que você tem essa transformação, então, T uma transformação de V em W, injetora, ou injetiva, certo? Então, qualquer transformação injetiva, linear, né? Ela é equivalente a ter um núcleo trivial. Então, isso é verdade se somente C, o núcleo dessa transformação é o subespaço de V trivial, ou seja, aquele que só contém o vetor nulo. Então, para ver isso, o que a gente pode fazer? Então, a implicação nesse sentido, né? A gente assumir que a transformação é injetiva, a gente quer provar que o núcleo é trivial. Então, vamos pegar um vetor qualquer que esteja no núcleo. Por exemplo, um certo vetorzinho que está no núcleo da transformação T. Ora, se ele está no núcleo da transformação, isso quer dizer que se você aplicar T nesse vetor, tem que dar um vetor nulo, né? Mas a gente sabe que toda transformação linear, né, ela é tal que ela calculada no vetor nulo tem que dar zero, né? Se ela é linear, ela respeita isso. Ela dá o vetor nulo de V no vetor nulo de W. Ora, por hipótese, ela é injetiva, né? E eu tenho, então, dois vetores diferentes indo no mesmo vetor. Se ela é injetiva, necessariamente esses vetores têm que ser o mesmo vetor. Então, quer dizer que se ver um vetor arbitrário do núcleo, ele tem que ser o vetor nulo. Daí a gente conclui, né, que o núcleo só contém o vetor nulo. O núcleo é trivial. Agora, por outro lado, né, se a gente considerar agora, por hipótese, que o núcleo é trivial, para provar que a transformação é injetiva, né, você quer mostrar a injetividade, vai mostrar o seguinte: se você tem dois vetores em V, supõe que as imagens deles são iguais, então isso implica que esses vetores são iguais, né? Vou pegar dois vetores em V e vamos supor que a imagem deles é a mesma. Ora, por linearidade, a gente tem que T de V1 menos T de V2 é igual a T de V1 menos V2, e tudo isso, né, tem que ser igual a zero, ou seja, a gente conclui que a diferença entre eles é um elemento do núcleo, certo? Ora, se é um elemento do núcleo, né, e a gente está assumindo, né, que o núcleo é trivial, então
só pode ser que V1 é igual a V2. Então aqui a gente quer provar a injetividade, a gente pega dois vetores quaisquer, mostrou que a imagem deles é a mesma, então eles têm que ser o mesmo vetor. Então a gente está provando aqui a tese, né, dessa proposição. Então essa aqui é uma proposição que a gente vai usar com certa frequência, então é bom ter essa caracterização aqui, né, bem fresca na cabeça, que é uma maneira de caracterizar injetividade no contexto de transformações lineares. Muito bem, só para dar um exemplo que a gente já tratou, vamos pegar um operador diferencial no espaço dos polinômios, né? Então a gente já viu, né? Nesse caso é tomar a derivada, né? O que esse cara faz? Ele pega um polinômio de grau até n e devolve a derivada dele. Bom, a gente sabe que o núcleo dessa transformação linear não é trivial, né? O núcleo dessa transformação, ou seja, quais são os polinômios que são levados no polinômio nulo, são todos aqueles polinômios constantes, né? Então o núcleo é formado, né, por por todas as constantes reais. Então vou escrever assim: C com C real, certo? São todos os polinômios constantes. Então, se o núcleo não é trivial, né, isso não contém só o vetor nulo, né, polinômio constante igual a zero, mas ele contém qualquer polinômio constante, isso quer dizer que D não é uma transformação linear injetiva, certo? Pela proposição de cima. Vamos pegar, para visualizar isso melhor, vamos pegar um caso em dimensão, por exemplo, em dimensão 2. Vamos pegar a mesma transformação de P2 em P2, ou seja, pegar os polinômios de grau até 2, que é um operador linear, e vamos supor que a gente quisesse calcular qual que é a matriz dessa transformação na base canônica de P2. Então a gente sabe que a base canônica aqui é formada por esses polinômios, né? Um x e x quadrado, né? Um polinômio em x, e daí eu vou para calcular a matriz dessa transformação, eu preciso calcular a derivada dessa base, né? Então, derivada de 1 é 0, né? Vou escrever aqui embaixo. A derivada de x é 1, e a derivada de x quadrado é 2x. Olha, isso a gente pode escrever nas coordenadas de B assim: isso é 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x quadrado, isso é 1 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x quadrado, e isso aqui é 0 vezes 1, mais 2 vezes x, mais 0 vezes x quadrado. Então daí a gente tem o seguinte, nas coordenadas, né, da base canônica, esse vetor aqui, o polinômio constante igual a 0, se escreve em coordenadas como esse vetor de coordenadas. D calculado em x vai ser esse vetor de coordenadas do R3. E, finalmente, D calculado em x quadrado vai ser, então, esse vetor aqui. Então, a gente coloca esses vetores nas colunas e a gente chega a uma representação matricial na base canônica de P2, que é dado por essa matriz. E o que a gente observa, se eu quiser calcular a nulidade dessa matriz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, né, a nulidade da matriz D, de D, né? Eu pego o número de colunas, nesse caso 3, e subtraio o posto segundo linha, né, o número de linhas linearmente independentes, ou o número de pivôs, né, como quiserem. Como eu tenho 2 pivôs aí, né, eu poderia calcular a matriz equivalente por linhas, que seria
essa aqui. Então, ela está na forma, né, escalonada reduzida. Aqui a gente conta o número de pivôs e tem o 2, então a nulidade dessa matriz é 1, que é também, né, a dimensão do núcleo da transformação D, certo? Porque o núcleo da transformação D é basicamente, né, gerado pelo polinômio constante igual a 1, né? Múltiplos desse polinômio, né, múltiplos reais desse polinômio me dão todas essas constantes aqui. Então, eu sei, por isso, né, como a base, o conjunto unitário 1 é um conjunto Li que gera todo o núcleo, a dimensão desse núcleo é 1, coincide com a nulidade da matriz, e esse é um resultado geral, certo? Que não depende da base, que também está como exercício para vocês. Então, por conta dessa relação, a gente vai, em geral, dizer que extrapolar isso para dizer o seguinte, né, que a dimensão do núcleo de uma transformação, pegar uma transformação qualquer T, a gente vai chamar de nulidade de T. É como se fosse a nulidade da matriz de T em qualquer base. Então, esses números são sempre os mesmos, por isso a gente vai dizer que a dimensão do núcleo de T é simplesmente a nulidade de T. Muito bem. Para a gente enunciar ainda o teorema de núcleo e imagem, vamos fazer uma discussão rápida sobre o posto de uma transformação linear. Então, a gente já viu o que é o posto de uma transformação linear. Só para recordar a definição, então, a definição de posto de transformação linear. Então, assim como a gente pode definir a nulidade em termos da dimensão do núcleo, né, a gente define o posto de uma transformação T, né? Então, vamos pegar uma transformação linear T em um espaço vetorial V em um espaço vetorial W. A gente vai dizer que o posto da transformação T é um número igual à dimensão da imagem de T. A imagem de T, a gente já viu, é um subespaço vetorial de W. Então, nesse caso, o posto da transformação é a dimensão da imagem de T. Existe também uma relação entre sobrejetividade, assim como tem entre injetividade e a dimensão do núcleo, né, e o núcleo da transformação T, existe uma relação entre a transformação T ser sobrejetora e a dimensão do posto dessa transformação, ou quem que é a imagem dessa transformação. Então, a proposição é a seguinte. Então, uma caracterização de sobrejetividade, né? A gente vai dizer que aquela transformação linear T de V em W é sobrejetora, se e somente se o posto dessa transformação é igual à dimensão de W, né? Então, o que isso significa, né? O que eu vou mostrar também é que a imagem de T é todo o espaço W, né? Então, vamos lá. Vamos provar, primeiro lado mais fácil, essa implicação. Quero provar, então, que se T é sobrejetora, então o posto da transformação é a dimensão. Então, T ser sobrejetora significa, né, que a imagem de T é todo W. É isso que significa ser sobrejetora. Ora, se a imagem de T é todo W, é o mesmo espaço vetorial, isso quer dizer, né, isso aqui eu estou fazendo a ida aqui, quer dizer que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de W. Certo? Mas por definição, né, o posto não é a dimensão da imagem, então a gente conclui que, nesse caso, o posto da transformação T é igual à dimensão de W, que era o que a gente queria mostrar, que é o lado direito aqui. Agora, vamos fazer a volta. Então, vamos assumir que o posto da transformação T é igual à dimensão de W para provar que T é sobrejetora. Provar que T é sobrejetora é provar que a imagem de T é todo W, né?
Então, como é que a gente faz isso? A ideia é pegar um elemento arbitrário de W e provar que ele está na imagem de T. Né? Mostrar a inclusão, né, que W está contido em imagem de T, já que a imagem de T está contida em W. A gente não precisa mostrar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma certa base, vamos chamar W1, W2, Wn, base de W, certo? Desculpa, não, vou pegar uma base para imagem. Então, estou supondo aqui que a dimensão da imagem é n, tá? E eu estou pegando uma base para imagem. Quer dizer, todos esses elementos também estão na imagem, quer dizer que para todos eles corresponde algum vetor v, né? Então, existem vetores v1 até vn no domínio, né, em Vzão da transformação T, tais que T calculado nesses vetores, então T de VI é WI para I indo de 1 até N, certo? Aquele conjunto é esse conjunto aqui, que é uma base para a imagem. E tem N elementos. Ora, por hipótese, né, a dimensão da imagem, que é o oposto de T, é igual à dimensão de W. Certo? Quer dizer que então com uma base de W tem o mesmo número de elementos que uma base da imagem. Mas esse conjunto gera toda a imagem que é subespaço de W. Então isso também tem que ser uma base de W. Então isso também é base de Wzão. Então se eu pegar um Wzinho que está em Wzão arbitrário, como eu tenho uma base para W, então eu sei que existem constantes, que vou chamar de lambda i, tais que Wzinho pode ser escrito como uma combinação linear, né, dos elementos dessa base. Ora, por linearidade, a gente pode escrever que W é a imagem pela transformação T dessa combinação aqui. Que eu vou chamar de V. Então, o que a gente obtém? Que W é a imagem pela transformação T do vetor V, onde V é a combinação com as constantes lambda i, né, do início, dos vetores V, certo? Ou seja, existe um elemento em Vzão, né, o espaço vetorial Vzão, tal que T calculado no V da W, daí a gente conclui que W pertence à imagem. Ou seja, a gente concluiu que se você pega um vetor de Wzão, esse vetor também está na imagem, e como a gente tem sempre que a imagem está contida no contradomínio, a gente chega que a imagem é todo W, portanto, a transformação T é sobrejetiva, que era o que a gente queria mostrar. Bem, um exemplo elementar que a gente pode fazer é esse daqui. Para calcular, suponho que eu quisesse calcular o oposto dessa transformação, eu tenho que conhecer, né, quem é a imagem, ou pelo menos poder inferir qual que é a dimensão da imagem. Mas vamos fazer um pouco mais de conta. Suponho que eu quisesse calcular, quisesse obter quem que é o núcleo dessa transformação, ou seja, são aqueles vetores do R3, né, de coordenadas x, y, z, tais que a imagem desses vetores pela transformação T é o vetor nulo do R2. Né? Então eu tenho que calcular o lado esquerdo aqui tem que ser igual a zero. Né? O lado esquerdo é esse vetor. Então eu só preciso igualar um ponto da imagem ao vetor nulo do R2 para saber as coordenadas dos vetores do núcleo. Né? Então isso aqui é um sistema homogêneo, né? Tenho x menos y igual a zero, z igual a zero, que dá pra gente x igual a y, z igual a zero. Portanto,
os vetores que estão no núcleo, né, eles são da forma x igual a y e z igual a 0. Então, eles são gerados, né, por esse vetor unitário. Então, daí a gente tira, né, que o núcleo tem dimensão 1. E se eu quisesse calcular a imagem, bom, quem é a imagem dessa transformação? É um espaço vetorial, são os vetores que são dessa forma, né? Eu posso escrever isso assim, isso é um múltiplo do vetor 1, 0, mais um outro múltiplo do vetor 0, 1, né? Eu posso, x, y e z eu posso escolher arbitrariamente, né, no R3, e eu tenho vetores dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho, de fato, todos os vetores que estão no R2, né? Aqui, a imagem, ela é gerada por esses dois vetores aqui. Ó. Essa é a base do R2, a imagem tem dimensão 2, então ela só pode ser o próprio R2. Então isso diz pra gente que essa transformação é sobrejetiva, né? O posto, que é a dimensão da imagem, é 2, que é igual à dimensão do contradomínio aí, né? A dimensão 2. A gente pode olhar para a matriz dessa transformação na base canônica do R3, por exemplo, nas duas bases canônicas, né, do R3 e do R2. Esse vetor aqui, ele vai ser elevado com x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0 nesse vetor. Portanto, as coordenadas dele na base canônica, né, do R3, do R2, estão dadas. O próximo vetor da base canônica do R3 é só fazer y igual a 1 e o resto igual a 0. A gente fica então com um vetor em coordenadas canônicas com essa expressão. Finalmente, o terceiro vetor da base canônica do R3 é só fazer z igual a 1 e o resto igual a 0. E a gente obtém então um vetor em coordenadas que é esse aqui. Ora, então a matriz dessa transformação na base canônica é só pegar e colocar os vetores coordenados nas colunas. Então fica assim. E 0, 1. Dá para a gente ver que essa é uma matriz, né? Já está na forma escalonada reduzida. E então a gente vê imediatamente que ela tem duas linhas linearmente independentes, né? A dimensão do espaço linha aqui é 2, o posto dessa transformação, dessa matriz, né? O posto dessa matriz é igual a 2, né? Que coincide, né, com o posto da transformação. Então essa é uma afirmação que é geral, né? O posto da transformação é igual ao posto da sua matriz em qualquer base que você escolher. Esse é um dos exercícios que vocês têm que resolver da lista 3, né, do trabalho 3. Então, TNI, o nosso teorema de núcleo e imagem, ele diz o quê? Você pega uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, por exemplo, V e W, e a gente assume, uma transformação linear, a gente assume que V tem dimensão finita. Então, por exemplo, que a dimensão de V é um certo n natural aqui. Então, o que diz o teorema? Ele diz o seguinte, uma afirmação bem simples. Ele diz que se você somar o posto de T com a nulidade de T, isso é igual à dimensão de V. Então, esse é o teorema de núcleo e imagem, que a gente vai usar em várias ocasiões. Então, é um teorema que a gente pode demonstrar de uma maneira construtiva, né? Então vai ser útil examinar uma demonstração para ele. Eu vou fazer a demonstração que está no livro do Caglioli. Então o que o Caglioli faz lá é uma demonstração padrão, tá? Então a ideia é você começar com uma base para o núcleo. Então eu vou pegar um certo conjunto de vetores, tá? K vetores.
e vou assumir que essa é uma base do núcleo da transformação T, certo? É uma base para esse subespaço vetorial de divisão. Aí, bom, a gente em geral, né, não pode afirmar que isso é uma base para T, né? O núcleo pode não ser todo V. Então, para obter uma base de V, a gente pode usar aquele teorema de completamento, né? Então, se tem um conjunto Li no espaço vetorial V, eu posso completar esse conjunto com mais vetores até obter uma base de Vzão. Então, completando, né? Completando essa base, a gente obtém uma base para Vzão. Eu vou chamar de B. Então, uma base vai... Esses são os elementos da base do núcleo. Agora eu vou adicionar alguns vetorizinhos, sei lá, U, que tem que ir de K mais 1 até N, né? Eu tenho que ter no total N elementos nesse conjunto, porque a dimensão de V por hipótese é Nzinho. Então agora eu tenho uma base para V, né? Então é uma base para o espaço vetorial Vzão. Nosso objetivo aqui é mostrar o seguinte. Então a gente vai mostrar que T calculado em U de K mais 1, T calculado em U de K mais 2, etc., até T calculado em UN, é uma base para a imagem de T. Com isso, a gente vai poder calcular o posto, a nulidade de T e ver se a gente somando dá N. Então, vamos lá. Para mostrar que esse conjunto é uma base, primeiro a gente teria que mostrar que ele gera, né, a imagem, né, porque uma base é um conjunto gerador, que é Li. A primeira parte é bem simples, porque a gente sabe que, né, a gente sabe o seguinte: se você pegar uma base de V e calcular a transformação lá, você automaticamente obtém um conjunto gerador para imagem. Então, esse conjunto aqui, né? Deixa eu abreviar isso. Esse conjunto aqui, ele é um conjunto gerador para a imagem. Então, na nossa notação, isso quer dizer que isso é a imagem de T. Agora, esses primeiros K vetores Vzinho, por hipótese, estão no núcleo. Quer dizer que T aplicado neles é zero. Então, cada um desses aqui é igual a zero. Certo? Então, eu não preciso incluir eles nessa lista para obter o conjunto gerador. Então, excluindo esses vetores, que o conjunto gerador a gente só está interessado em combinações lineares desses vetores e o vetor nulo não vai acrescentar nada. A gente pode retirar ele do conjunto e ficar, né, do conjunto gerador e ficar só com esses vetores que estão aqui. Então, esses caras geram a imagem. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte agora é mostrar, né, se eu quero mostrar que é base, eu preciso mostrar que esses vetores formam um conjunto Li. Então, para isso, eu vou pegar e escolher certas constantes, né? Vou assumir que existem certas constantes, vou chamar de lambda 1, lambda 2, ou melhor chamar de lambda k mais 1, lambda k mais 2, etc. Lambda n, constantes reais, né? Vamos supor que existam certas constantes reais, tais que a combinação linear daqueles vetores dá zero. Então, eu tenho uma combinação linear dos vetores do conjunto gerador, dando zero. Se esse conjunto é Li, então o que tem que acontecer? Aqui é lambda k mais 1, desculpa. K mais 1, lambda k mais 2, lambda k mais 3, etc. até lambda n, t calculado em UN. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar que qualquer combinação linear, né, desse tipo, entre esses vetores do conjunto gerador, que dá zero, implica que as constantes, elas mesmas, têm que ser todas identicamente nulas, né? Quer dizer, então, que esse conjunto vai ser Li.
Então, o que a gente faz? Vamos usar a linearidade de transformação T. Então, é um truque que a gente está usando sempre, né? Então, eu sei que T é linear, então essa mesma equação, ela pode ser escrita assim, né? Como a transformação T calculada, vou escrever para economizar tinta, eu vou escrever isso assim, I indo de K mais 1 até N, T calculado em UI, certo? Então, lambda I, UI, lambda I, UI. Então, essa combinação aqui é, quando T agir nela, vai dar justamente a equação de cima, isso igual a zero. Ora, isso diz para mim que o vetor que está aqui dentro, né, está no núcleo. Então, isso diz para mim que V, essa combinação que está aí, com I indo de K mais 1 até N, lambda I, o I, é um elemento do núcleo, por definição, certo? Porque T de V é zero. Ora, se V está no núcleo, né, vamos lembrar que a gente tem uma base para o núcleo. Foi a primeira coisa que a gente fez, escolher uma base para o núcleo. Quer dizer, então, que V se expressa de maneira única em termos de uma combinação linear desses elementos. Então, eu sei que existem, vamos chamar essas constantes de alfa, alfa 1, alfa 2, etc., alfa k reais, tais que V também se expressa assim, né? Alfa 1, V1, alfa 2, V2, etc., alfa k, VK. Ou, de maneira mais abreviada, isso é uma soma indo de 1 até k de alfa I, V. Muito bem. Então, o V tem uma expressão em termos dos vetores da base do núcleo e tem uma outra expressão em termos daqueles vetores UI. Ora, é o mesmo vetor, então eles têm que ser, essas duas expansões têm que ser iguais, ou em outras palavras, a diferença delas tem que ser o vetor nulo. Então eu posso escrever que um menos o outro, por exemplo, essa última, que é a combinação dos VIs, menos a combinação dos UIs, é igual a zero. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma combinação linear com todos os elementos, né? E está indo de 1 até N, né? E está percorrendo todos os elementos da base B, né? A base de V. A gente está pegando V1 até VK, o K mais 1 até o N nessa combinação. Mas a base é um conjunto LI. Então isso me diz que eu tenho uma combinação de constantes, né? Uma combinação linear com essas constantes alfa I e lambda I, com os vetores da base. Isso quer dizer, necessariamente, então, que todas essas constantes, né, são iguais a zero. Então, abreviando, todas elas são iguais a zero. Ora, era isso que a gente queria provar, né? A gente queria provar que se você pegar uma combinação linear dos vetores que estão no gerador da imagem iguais a zero, então as constantes são iguais a zero. A gente mostrou que, de fato, todas as constantes lambda que aparecem lá são iguais a zero, portanto, isso aqui é uma base para a imagem de T, certo? Quantos elementos eu tenho nessa base? Estou contando K mais 1 até N, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, aqui é K mais 2, né? 1, 2, 3 até N. Então, eu tenho exatamente N menos K, né? De 1 até N. Eu tenho exatamente N menos K elementos aqui. Isso é a dimensão da imagem. Então, posto da transformação T, que é a dimensão da imagem, certo? Essa é a definição do posto. A gente acabou de mostrar que isso é N menos K nesse caso. Mas quem é K? Vamos recordar que K é o número de elementos que está na base do núcleo. E a dimensão do núcleo é o que a gente chama de nulidade, certo? Então, isso é N menos a nulidade de T. Ora,
se a gente passar a nulidade para o outro lado, a gente ficar justamente com o enunciado do teorema, que o posto de T mais a nulidade de T é igual a N, que era o que a gente queria mostrar. Certo? Então, essa é uma demonstração direta, né, do teorema, uma demonstração clássica. Vamos fazer uma aplicação interessante, que é obter novamente um resultado que a gente já tinha calculado no início do curso, né? Que é provar que se você tem uma matriz com m linhas e n colunas, né, com entradas reais, então, se eu tenho uma matriz assim, então o posto linha dessa matriz, posto linha de A é igual ao posto coluna de A. O posto linha de A é o número de linhas linearmente independentes e o posto coluna de A é o número de colunas linearmente dependentes. Então, essa é uma demonstração que dá um certo trabalho e que a gente pode obter de maneira muito mais rápida usando o teorema de núcleo-imagem. Então, para usar o teorema de núcleo-imagem, a gente precisa construir uma transformação linear a partir dessa matriz. E tem, né, o jeito canônico de fazer isso. Então, eu posso definir uma transformação linear T, né, com base nessa matriz A, vai ser uma transformação do Rn no Rm, né, e ela é dada da seguinte maneira, né? Se você pegar um vetor x que está no Rn, a ação dessa transformação em x é a multiplicação da matriz A por esse vetor x. Isso vai ser um elemento do Rm, né, via multiplicação matricial. Então, essa é uma maneira canônica aí, de definir uma transformação linear a partir de uma matriz. E a gente já mostrou que isso dá uma transformação linear. Então, vamos olhar agora para o teorema de núcleo-imagem para essa transformação linear T iniciar. Então, vamos lá. Para essa transformação, o que seria o núcleo, né? Quem é o núcleo da transformação? Quem é o núcleo da transformação TA? Ora, TA, né, vamos lá, o núcleo da transformação seriam aqueles vetores, né, que estão no Rn, tais que TA calculado em x dá 0. Ora, isso é a mesma coisa, né, que considerar as soluções do sistema linear homogêneo, né, AX igual a 0. Então, esse é o núcleo da transformação T. E agora, o que é a imagem da transformação T? Ora, a imagem da transformação T, a gente pode escrever assim. São elementos, né, que estão no Rm, tais que, né, o sistema linear não homogêneo, né, ou, se quiserem, que exista um x, né, tal que TA calculado em x é igual a y. Né? Isso significa que y está na imagem. Ora, eu posso escrever isso assim. São todos os y no Rm, tais que o sistema não homogêneo, AX igual a y, tem solução, né? Ou seja, tem x no Rn que satisfaz isso. Então, essa é a nossa caracterização para a imagem. E que a gente pode, olhando para as colunas de A, escrever a imagem de um outro jeito, né? Então, se você pegar x é o nosso vetor no Rn, né? Então, ele, em coordenadas, ele vai se escrever assim, como uma ênupla de números reais. Então, o que significa calcular AX, né? O que é A vezes esse vetor? Isso a gente pode escrever da seguinte maneira. Isso é a primeira coordenada do vetor x vezes a primeira coluna da matriz A, mais a segunda coordenada do vetor x vezes a segunda coluna. Então, a gente pode escrever isso, vejam, como uma combinação linear das colunas. Então, A1, A2, AN são as colunas de A. São
todos os elementos do RM, né? Porque A tem M linhas. Então, cada uma dessas colunas tem M componentes. Muito bem. Portanto, se qualquer, né, elemento de Y vai ser qualquer elemento do RM, né, Y, vai ser uma combinação linear dessas colunas, isso diz, então, que as colunas da matriz A geram, né, a imagem da transformação T. Então, eu sei que a imagem de T é gerada por esses elementos do RM, né, as colunas da matriz A. Muito bem. Qual é a dimensão da imagem? Ora, isso é um conjunto gerador, a gente não sabe se esses vetores são LI. A dimensão da imagem vai ser o número de elementos que uma base, né, para a imagem tiver. Ora, a gente pode expressar isso como sendo também o número, né, de colunas linearmente independentes aqui. E aí a gente pode escrever que a dimensão da imagem, ou posto da transformação T, é igual à dimensão do espaço coluna, né? O espaço vetorial formado por essas colunas, que a gente pode, o que a gente chama, né, de posto coluna da transformação T, né? Essa transformação T da matriz A. Então está claro que a dimensão da imagem é o posto coluna da transformação TA. Agora, como é que a gente relaciona isso com o núcleo da transformação T? Bom, a dimensão do núcleo, né, a gente já viu, é a nulidade da matriz A. Certo? Porque, vejam, o núcleo é formado pelas soluções da equação homogênea. E a gente já calculou isso, já mostrou isso em outro lugar, que o núcleo da transformação T, né, a dimensão do núcleo da transformação T, que é a nulidade de T, vai ser igual à nulidade da matriz A, certo? E a nulidade da matriz A, a gente tem, que é o número de colunas dessa matriz, que é Nzinho, menos o posto linha da matriz, né? O número de linhas linearmente independentes, ou a dimensão do espaço linha, né? Então, vejam só. O que a gente tem pelo teorema de núcleo e imagem, né? Se a gente somar, então, pelo teorema de núcleo e imagem, se a gente somar o posto da transformação T com o núcleo da transformação T, o que dá isso? O posto da transformação T é o posto coluna da transformação T. Então, essa é a transformação TA, né? TA. Então, o posto da transformação TA é o posto coluna. E o núcleo da transformação é N menos o posto linha de A. Ora, se a gente comparar, então, o lado esquerdo dessa igualdade com o lado direito, né, a gente chega à conclusão, né, que, usando o teorema de núcleo e imagem, então, como posto mais a nulidade é N, então a gente pode cancelar N aqui dos dois lados e chegar à conclusão que o posto coluna da transformação T é igual ao posto linha da transformação T. Ou seja, esses dois números são o mesmo, né? A dimensão do espaço coluna e a dimensão do espaço linha. E aí, por isso a gente está autorizado a usar o mesmo nome para esses dois números, né? A gente chama simplesmente de posto da matriz aqui não é TA, né? Desculpa, posto linha, coluna de A, posto linha de A. Então são propriedades da matriz, né? Tá certo. Aqui é posto coluna. Então, posto coluna da matriz A é igual ao posto linha da matriz A, e a gente simplesmente diz que isso é o posto da matriz A, né? Então é isso, é uma aplicação
mais ou menos imediata do teorema do núcleo-imagem. Eu vou dar mais aplicações numa próxima aula.